Peço a você que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia em João capítulo 17. Nós ainda estamos naquele trecho da oração sacerdotal, onde o Senhor Jesus se encontra orando por seus discípulos, aqueles 11 discípulos que estavam ali com ele, lembrando que Judas tinha saído para traí-lo. Nós vamos estudar os versículos de 13 a 16 e vamos perceber que o verdadeiro discípulo, ele tem a alegria de Jesus, ele recebeu a alegria de Jesus. Com a palavra de Deus aberta, vamos à leitura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Pode tomar o seu assento, por gentileza? Meus irmãos, é do conhecimento de todos vocês que nós estamos meditando nesse trecho em que encontramos o Senhor Jesus Cristo orando em favor dos seus discípulos. Nós sabemos que esse é um momento muito tenso da vida de Jesus, pois ele está a poucos minutos da sua morte. Logo mais chega Judas Iscariotes, o traidor, com os oficiais do templo, com os soldados do templo, juntamente com os religiosos, para prender Jesus naquela noite sombria em que o Senhor Jesus se encontra lá, angustiado, suando gotas de sangue. Esses últimos minutos de Jesus, antes de ser preso, é caracterizado por consolo. O Senhor Jesus, ao orar a Deus Pai para os seus discípulos, ele se põe também a consolá-los, porque eles sabem, porque Jesus tem os alertado já desde o capítulo 13, que chegou a hora de Jesus ser glorificado, chegou a hora de Jesus enfrentar a morte, chegou a hora de Jesus partir e voltar para o Pai, e isso angustiou o coração deles. E ao orar por eles, o Senhor se põe então a consolá-los, falando de qualidades, de privilégios e de benefícios que eles receberam por ser discípulos de Jesus. De forma que nesse trecho, até o presente momento, e eu encerro esse trecho na próxima semana, nós percebemos o Senhor Jesus dando características ou evidências de um verdadeiro discípulo, ou evidências que devem estar presentes na vida de um verdadeiro discípulo. E hoje nós vamos aprender mais uma. O verdadeiro discípulo é aquele que recebe ou recebeu a alegria de quem? A alegria de Jesus. Mas uma pergunta que precisa ser respondida nesse momento é: nós recebemos a alegria de Jesus. Aí vem a pergunta: como é a alegria de Jesus? Porque nós conhecemos muito bem a alegria do mundo. Nós conhecemos muito bem porque nós já experimentamos essa alegria e às vezes ainda experimentamos essa alegria como a alegria do mundo. Mas o Senhor Jesus nessa oração, ele é muito específico. Eu vou dar a vocês a minha alegria. Então não é a alegria do mundo. Não é a alegria convencional, é a alegria do próprio Senhor. E a pergunta que surge é: como é essa alegria? Se eu recebi essa alegria, se é um presente que eu ganhei do meu Senhor, eu quero saber como é que eu uso ele. Como é que eu uso essa alegria? Vamos refletir um pouquinho sobre a alegria de Jesus que nos foi dada. Como é a alegria de Jesus? Nós podemos afirmar, sem sombras de dúvidas, que a alegria de Jesus, ela é plena, ela é completa, ela é abundante e ela é ultra circunstancial. Essa é a característica, ou essas são as características daquela alegria que nós recebemos. Nosso trecho que está diante de nós, nela o Senhor mais uma vez está anunciando para os discípulos que vai retornar para o Pai, que ele vai embora. E isso, claro, trouxe tristezas, angústias, como eu acabei de dizer para vocês na introdução. Mas o Senhor Jesus, para consolá-los, está dizendo: vocês receberão uma alegria, a alegria plena. Jesus disse assim em sua oração: agora eu vou para ti, Pai. Estou partindo, Pai. Acabei aqui a obra, cumpri a minha missão. Eu estou partindo. Mas eu estou dizendo estas coisas. Tudo o que ele disse na sua oração, inclusive a sua partida, eu estou dizendo estas coisas enquanto eu ainda estou aqui com eles, ainda enquanto estou aqui no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A alegria completa, a alegria abundante, a alegria plena. Mas isso parece loucura. Isso é um contrassenso, porque aos olhos humanos,
Como alguém pode experimentar nesse momento alegria sabendo que aquela pessoa que você ama vai partir? Jesus está dizendo, eu vou embora, mas eu tenho que dizer essas coisas para eles, para que eles fiquem alegres. Para que a alegria que eles vão receber seja uma alegria plena, completa. Mas como assim? O Senhor vai embora. Eles ficarão sem o Mestre. E eles vão receber alegria. Isso parece loucura. E o cristianismo, de fato, parece loucura para aqueles que estão perecendo. Inclusive, olha como o cristianismo é meio doido. Como vai na contramão do sistema. Em Tiago 1:2, Tiago diz que nós devemos olhar para as tribulações com um olhar que a gente não olha geralmente. Quando você passa por tribulação, qual é a nossa reação natural? Qual é a minha reação natural e a sua? Não tendemos a nos entristecer? Não tendemos a murmurar, a reclamar da situação, a choramingar? Não é assim que nós fazemos. Mas olha o que Tiago nos diz. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você não vai ouvir isso de nenhum coach. Não vai ouvir. Mas Tiago nos diz que é motivo de alegria passar por provações. Veja como o cristianismo vai na contramão do sistema. Vai na contramão desse mundo caído. Porque o mundo caído diz que você só pode se alegrar quando tudo vai bem. Quando tudo está dentro dos seus planos, ou quando está tudo saindo do jeito que você quer. Mas no cristianismo bíblico, o cristão ele experimenta a alegria de Cristo, mesmo passando, e principalmente passando por tribulações, por provações. Tiago complementa dizendo o motivo dessa alegria. Tá, mas por que eu sou masoquista, ficar sofrendo aqui, ficar dando risada no meio da tribulação? Ai, que feliz que eu estou. Existe uma razão para encontrar felicidade, ou felicidades nestas circunstâncias. Tiago continua dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Não é isso que nós queremos? Não é isso que foi falado na abertura dessa questão da perseverança? Não é isso que nós precisamos, ser mais perseverantes na nossa fé? Tiago sabe que uma grande maneira de Deus nos tornar perseverantes é através das tribulações, onde criamos aquela casca grossa, onde criamos resistência. Um soldado, ele é forjado em meio a muitas dificuldades. Um bom soldado, ele é testado, ele é provado, seu psicológico é aprovado, seu físico é aprovado, seu caráter é aprovado. Mas para ele chegar na posição de um soldado preparado para a guerra, ele passa por inúmeras provações e privações. Ele sofre muito. Quando eu fui me alistar, lá com os meus 18 anos, meu sonho de servir o exército, eu queria ser piloto da aeronáutica. No inverno, marcado lá para fazer a entrevista. Lá, o exército lá de Taubaté fica numa região muito baixa, frio que só. Cheguei lá, só queria fazer a ficha ali, a entrevista, tudo. Não era nem para ser soldado ainda. Me deixaram nu no inverno por um monte de tempo. Eu disse, eu não quero participar disso aqui não. Mas isso é para quê? Para criar resistência. Para criar homens verdadeiros, fortes, corajosos, perseverantes. Na vida cristã não é diferente. Deus, quando quer trabalhar a nossa perseverança, ou trabalhar a perseverança em nós, saiba, Ele vai dar muitas e muitas provações. Então, quando você estiver passando por provação, ou por provações, eu sei que vai ser difícil lembrar disso, porque eu também me esqueço às vezes. Mas nós precisamos nos lembrar que é Deus trabalhando em nossas vidas. E encontrar nisso ainda a alegria, porque é um motivo de grande alegria saber que Deus, o nosso coronel, o nosso capitão, está forjando o caráter, forjando o seu caráter em nós. Motivo de alegria. Não parece loucura isso? Vai falar isso para o ímpio, vai falar isso para o incrédulo, que quando a gente passa por tribulações, a gente tem que se alegrar. Você está louco. É que eles não entendem. Eles não sabem como funciona o processo de treinamento de Deus. E a perseverança, diz Tiago, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Viu o que Deus quer?
Você não quer ser maduro? Você não quer ser íntegro? Eu quero. Então tá bom. Para isso, o Senhor vai nos provar de inúmeras formas. E nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. Devemos abandonar a tendência da murmuração, da reclamação, e passar a olhar para Deus e agradecer, sobretudo, pelo que Ele está fazendo em nossas vidas. Tem semanas que são difíceis, outras um pouco menos, outras um pouco mais. Essa semana minha foi um pouco difícil, e a Rose me mandou uma mensagem durante a semana, falou, essa semana está difícil. Eu disse, é Deus trabalhando em nós. Motivo de grande alegria. Deus está demonstrando o seu amor ao enviar provações para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a alegria do ímpio, essa alegria que a gente consegue perceber aqui no texto que Jesus está falando. E fica nítido para nós que essa alegria de Jesus só pode receber ela aqueles que são realmente salvos. Somente os filhos de Deus podem experimentar essa verdadeira alegria. O mundo não pode jamais experimentar essa alegria. Por quê? Porque a alegria do mundo está fundamentada no quê? Está fundamentada nas coisas próprias dessa terra. O que faz um ímpio se alegrar? Um salário gordo, um carro novo, como os 2 carros que eu comprei e estacionei aqui na frente, para os que chegaram de manhã viram, a Lamborghini e a Ferrari, depois eu empresto para vocês. Isso traria alegria no coração de alguém? Sim. Mas não se iludam, esse tipo de alegria é passageiro. Acaba, porque o carro vai acabar um dia. Mas a alegria do cristão não está nessas coisas, nas circunstâncias, ou no que nós temos, ou quem nós somos. Está no que Cristo é, no que Ele fez, no que Ele nos tornou. Nossa alegria está fundamentada naquele que é eterno. Por isso a nossa alegria ela é plena, completa e ultracircunstancial. Ela é perfeita, porque essa é a alegria de Cristo. Se a minha e a sua alegria for procedente apenas das coisas ou dos benefícios que nós recebemos desse mundo, então nós não estamos experimentando a verdadeira alegria, que é a alegria de Jesus. E essa alegria que você experimenta por estar fundamentado nessas coisas, vai te trazer decepção e frustrações. Porque ela vai passar. Porque nem tudo são flores. A flor é bela, mas existem espinhos na flor. E por vezes nós temos que segurar no espinho com alguém puxando. Mas a flor é bela. Mas os espinhos machucam. E quando machuca, você solta a flor e pisa nela, porque você fica revoltado. Por quê? Porque sua alegria está fundamentada nessas coisas, as coisas desse mundo. Crer que o mundo pode te dar essa alegria que nem segurar a rosa pelo espinho e esperar que ela não vai te machucar. Ela vai te frustrar. Vai te decepcionar. Somente o crente, então, recebe essa alegria. E eu tenho que dizer que essa alegria é uma dádiva. É um presente do Espírito Santo para nós. Você deve se lembrar que a alegria faz parte do fruto do Espírito. Que são aquelas virtudes que foram comunicadas a nós, crentes, pelo Espírito Santo de Deus. Está lá, a alegria. Sei que quando a gente olha para o fruto do Espírito ali, a gente destaca outras qualidades, a alegria passa batida, a gente nem para pensar. Mas é essa alegria que o crente recebe, a alegria que é o fruto do Espírito, que é dado a nós pelo Espírito, que é a alegria de Jesus. Agora, eu não estou dizendo, é claro, que o cristão não fica triste. Não estou dizendo que você não vai chorar com as mazelas da vida. Não estou dizendo para você chegar no velório do seu filho, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, dando risada, feliz. Isso é loucura, de fato. Se você fizer isso, você está com problemas. É lógico que nós sofremos, é lógico que nós nos angustiamos. É lógico que às vezes nós oramos como o Senhor Jesus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O Senhor Jesus estava angustiado naquela noite, chegou a suar gotas de sangue. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Tudo bem, isso faz parte da vida. Mas veja o que Jesus disse para os discípulos, lá no capítulo 16, quando ele anunciou que ele ia partir. Eles ficaram tristes. Ficaram desolados. Lógico, seu mestre ia morrer. Estava partindo. Aí Jesus disse assim no capítulo 16, versículo 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Natural. Jesus vai morrer. É isso que vai acontecer com vocês. E tudo bem. Faz parte da vida o choro. Faz parte da vida o sofrimento. O luto faz parte.
mas o mundo se alegrará, disse Jesus. Vocês se entristecerão, mas de vocês será transformado em alegria. Veja o que Jesus disse. Quando você volta aqui para o contexto, o Senhor Jesus está dizendo que eles vão ficar tristes com a partida de Jesus, mas que em breve ele vai voltar. Esse é o contexto. Um pouco mais vocês vão me ver. E vocês vão se alegrar. Evidentemente que saber que aquele seu ente querido partiu, você vai ver ele daqui a pouco, traz alegria. Saber que há aquela ressurreição que acompanharia Jesus no terceiro dia. Saber disso, lógico, traria alegria para o coração deles, apesar deles não saberem disso nesse momento. Mas Jesus sabia. Mas certamente, existem outros motivos para a gente se alegrar. Nós também podemos nos alegrar com a expectativa da segunda volta de Cristo também e se encaixar perfeitamente no texto. Mas hoje eu e você, que aguardamos a volta de Cristo, podemos também, antes dele voltar, nos alegrar com tantas e tantas outras coisas. Com tantas e tantas outras coisas. Nós podemos e devemos olhar para os benefícios que a morte e ressurreição de Jesus trouxe para nós. O Senhor Jesus está anunciando aos seus discípulos que vai morrer e que eles ficarão tristes com a morte de Jesus, mas logo eles se alegrarão. Nós podemos nos alegrar com o retorno de Jesus, que vai vir em breve, se Deus assim quiser. Mas também podemos e devemos nos alegrar com os benefícios dessa morte. O que a morte e a ressurreição de Jesus trouxe para mim e para você. E tudo que eu vou listar aqui, algumas coisas que eu vou listar para você agora, deve ser aquilo que deve trazer alegria ao nosso coração. E você vai perceber que tudo isso não depende da circunstância. Veja aí. Devemos nos alegrar porque Ele, Jesus Cristo, trouxe perdão a todos os nossos pecados. Se não fosse isso, eu e você estaríamos perdidos, condenados, como nós cantamos, totalmente depravados, distantes do Senhor. Essa era a nossa condição. A morte de Cristo nos trouxe justificação. Agora você pode se apresentar diante de Deus como alguém justo, porque você já não é mais condenado. Te trouxe salvação, te trouxe redenção. Garantiu a mim e a você a glorificação. Te deu vitória contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Deu a você e a mim um Pai, o Pai Celestial. A morte de Cristo nos deu a vida eterna. Nos deu uma esperança de que um dia Ele vai voltar para nos levar para junto dEle. Ele, com a sua morte, nos prometeu novos céus e nova terra, nos deu uma nova família, a família da fé. E eu poderia continuar essa lista aqui. Veja que tudo está fundamentado no que Jesus Cristo fez e os benefícios da sua morte. Agora, se tudo isso que eu falei não for suficiente para trazer alegria ao seu coração, o que mais será? Aquela Lamborghini que estava estacionada aqui? A ferrugem vai destruir aquilo um dia? O ladrão vai roubar? Se a sua alegria não estiver fundamentada naquilo que é eterno, naquilo que é perene, então a sua alegria não será como a alegria de Jesus. Não será perfeita, plena, eterna, perene e ultracircunstancial. Eu digo tudo isso, irmãos, porque uma das marcas do contentamento na vida do cristão é a alegria. A alegria e o contentamento andam de mãos dadas. A alegria. É impossível ver alguém descontente feliz e alguém feliz descontente. Lembre-se, estou falando da alegria de Jesus, claro, não da do mundo. Uma das marcas do contentamento na vida de alguém é a sua alegria. E como o contentamento é ultracircunstancial, a alegria que anda de mãos dadas com ela também é. Ou seja, não depende da circunstância. Como eu já ensinei a vocês anteriormente, a murmuração é o filhotinho terrível do descontentamento. O descontentamento é pai da murmuração. Você quer saber se alguém está contente com o seu casamento, com os seus filhos, com o seu trabalho, com a sua vida, com seus estudos, ou com a igreja, ou com qualquer outra coisa? É muito fácil. Passe uns dias, algumas horas com essa pessoa. Você vai descobrir se há ali naquele coraçãozinho contentamento ou não. Como que você vai descobrir isso? Pelas infames murmurações ao longo do dia. Pelas infames reclamações ao longo do dia. Certamente, a murmuração é um pecado que todos nós aqui passamos e lutamos. Quem não, né? Quem não, levanta a mão que eu quero conhecer alguém glorificado. Eu não conheço ainda.
Mas a murmuração é um pecado presente na raça humana desde os primórdios. Eu e você lutamos com isso, o dia todo, o tempo todo. O problema é que quando nós lidamos com esses tipos de pecados corriqueiros nas nossas vidas, nós tendemos a pensar que não se trata de um pecado. Parece ser algo tão normal, porque a gente está tão acostumado com essa imundícia na nossa vida, que a gente não trata mais como pecado. Mas a Bíblia trata como pecado. E Deus leva a murmuração tão a sério, mas tão a sério, que basta você ver o que Deus fez com o povo de Israel por causa da murmuração. Reclamaram. Reclamaram do alimento, reclamaram do maná, reclamaram de Moisés. Murmuraram. Esqueceram do Deus poderoso que havia libertado aquele povo do Egito, que estava levando esse povo para uma terra que emana leite e mel. Mesmo assim, murmuraram e sofreram muito por causa disso. A murmuração, ela só pode viver num coração descontente. A murmuração, ela não consegue viver num coração contente. Não consegue. Então a murmuração, ela é apenas a externalização daquilo que está no coração da pessoa. E o coração descontente, é aquele coração que é ausente da alegria de Jesus. Então, se tem descontentamento na sua vida, certamente não tem a alegria de Jesus. Uma coisa anula a outra. E um coração ausente da alegria de Jesus é certamente aquele coração que deixou de olhar para as coisas do alto e passou a se engraçar com as coisas desse mundo caído, buscando alegria naquilo que não pode satisfazê-lo, buscando o prazer naquilo que não pode te dar prazer, buscando nas coisas desse mundo. Sabe, irmão, somente Jesus e tudo que Ele nos dá deve ser o motivo da nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor. Então o cristão, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a lutas, perseguições, ele vai encontrar o seu contentamento em tudo aquilo que Cristo é para ele, e tudo aquilo que Cristo fez para ele, e tudo aquilo que Cristo ainda está fazendo por ele. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 7,4, ele diz algo muito interessante. Ele disse assim: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Consegue perceber a linguagem de Paulo? Transborda, pensa num cálice transbordando. Em todas as tribulações. Em todas as tribulações. É ultra circunstancial. Não depende das circunstâncias. Paulo está alegre mesmo nessas condições. A alegria do mundo, ela é passageira. Porque, como eu disse, ela repousa nas coisas desse mundo. Mas a nossa alegria, a alegria do cristão, ela é perene. Porque ela repousa naquele que é eterno, Jesus Cristo. E Ele deve ser o grande motivo da nossa alegria, não as coisas que temos, ou quem somos, ou quem pensamos que somos. Lembra daquela canção que cantamos de vez em quando aqui? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus? Essa música é verdade. Porque fora de Jesus Cristo não haverá verdadeira alegria. E a alegria do mundo, como eu disse, ela te ilude por um tempo. Mas logo você se afunda na depressão, na tristeza, na angústia. Por quê? Porque você não está focando naquilo que é eterno. Está focando naquilo que é passageiro. Mas o que leva um cristão a se alegrar em meio às tribulações? Várias razões. Por exemplo, vou repetir o que eu já falei. A sua salvação, o perdão dos seus pecados, a comunhão que você pode ter com Deus, os meios de graça, o corpo de Cristo, a igreja, a justificação, tudo aquilo que eu falei para vocês. Porque pense um pouquinho. Pense qual é a nossa condição antes e a nossa condição agora. Diante da verdade de que você não recebeu aquilo que você merecia receber por causa dos seus pecados, conforme cantamos aqui, o que você merecia receber? O que eu merecia receber? Nada menos do que a condenação eterna. Não recebemos. Isso não te traz alegria? Diante do fato de que você recebeu algo que você também não merecia. A salvação, a adoção, a justificação, a redenção. Nós não merecíamos nada disso.
e Ele nos deu, isso não é suficiente para trazer alegria ao seu coração? Se isso não for suficiente, sinto muito. Você está esperando alegria, você está buscando apenas alegria mundana, não a alegria de Jesus. Se o seu coração se encontra alegre por conta dessas verdades, então deixe o seu coração jubilar de alegria diante de Deus. Porque Ele mesmo, Jesus Cristo, nessa oração nos deu a certeza de que receberemos a sua alegria. O próprio Senhor Jesus também nos deu a certeza que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Ele disse que está completamente perdoado os nossos pecados. Isso significa que é como se os nossos pecados nunca tivessem acontecido. É como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Porque Jesus tomou o seu lugar. Porque Jesus foi tratado naquela cruz como alguém que cometeu todos os pecados, para que você hoje pudesse viver como alguém que não cometeu nenhum pecado, se apresentar justo, limpo, purificado diante de Deus. Isso é ou não é motivo de alegria? Nós, enquanto estivermos nesse mundo caído, podre, carcomido, nós vamos experimentar sim tristezas. Vamos passar por lutas, por sofrimentos, angústias, doença, ente querido, um monte de coisa. Cada um tem aí a sua vida e sabe como é, porque todos nós passamos por isso. Mas quando nós estivermos lá no paraíso, quando estivermos naquele jardim restaurado, no Éden restaurado, nos novos céus e na nova terra, na presença de Deus, Deus nos garante que todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Deus nos garante que ali não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, porque essas coisas, essa ordem já passou. Mas por enquanto nós estamos aqui. E podemos e devemos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a lágrimas, encontrar alegria em Jesus Cristo. Então, como eu acabei de dizer a vocês, a alegria de Jesus, ela é ultra circunstancial. O próprio Jesus é exemplo disso. Ele está no jardim, sua morte está chegando, ele vai passar por tudo aquilo que a gente sabe que ele vai passar, e ele sabe também. E ainda assim a alegria continua presente em sua vida. Porque a alegria é uma virtude que encontramos em Deus. Isso significa, irmãos, que não depende se você tem saúde. Não depende se você está bem de saúde ou doente. Não depende se você está passando pelo vale da sombra da morte. Não depende se você perdeu o emprego ou não. Não depende do salário que você ganha, se é pouco ou baixo. Não depende das dificuldades provenientes da raça humana. Eu e você podemos, nessas circunstâncias, experimentar a alegria de Cristo em todos esses momentos, bons ou ruins. Paulo é um grande exemplo disso para mim. Quando Paulo escreveu a carta aos irmãos de Filipos, ele estava acorrentado, algemado a um oficial romano, preso na sua primeira prisão. Não sabia o seu destino, se ele ia ser preso, se ele ia ficar preso, se ele ia morrer, ele não sabia, uma situação de privação. E aí ele resolve escrever uma carta aos irmãos de Filipos. E ele escreve a carta que é conhecida como a carta da alegria. Onde ele fala constantemente para aquele povo, alegrem-se, alegrem-se. A impressão que a gente tem é que Paulo está com um sorrisão aqui, escrevendo aquela carta feliz, debaixo de um coqueiro, no Havaí, curtindo as férias, esperando o Filipe chegar com a prancha. Paulo estava preso. Não sabia o que ia acontecer com a sua vida. Mas ainda assim ele consegue encorajar os irmãos, porque naquela cadeia Paulo estava experimentando a alegria de Cristo, porque a alegria de Jesus, ela é ultra circunstancial, ela não depende da circunstância. É fato, irmãos, que nós devemos experimentar essa alegria de Jesus em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer. Mas eu quero agora olhar para o nosso texto e extrair desse texto algumas circunstâncias em que devemos experimentar alegria. Tá? É toda e qualquer circunstância, mas a gente vai aproveitar o nosso texto, que ele nos dá aqui dois exemplos em que devemos experimentar essa alegria. Vamos lá, circunstâncias em que devemos experimentar a alegria de Jesus. Nós devemos nos alegrar ou experimentar essa alegria ante ao ódio do mundo contra nós. Jesus disse, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Irmãos, nós seremos odiados pelo mundo. Devemos ser odiados pelo mundo. Nós não somos amigos do mundo.
A nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa crença vai na contramão do que o mundo prega, do que o mundo defende. Há um tempo atrás, quando eu preguei algo aqui e eu falei sobre ideologias, alguma coisa sobre ideologias, simplesmente o YouTube foi lá e... Por quê? Porque vai contra a ideologia do mundo. E vai acontecer de novo, tá? Só porque eu falei contra aborto, só porque eu falei contra esse sistema nefasto, só porque eu defendi o casamento monogâmico, só porque eu disse que nós não aceitamos o homossexualismo, que a Bíblia condena. Olha lá, o YouTube foi lá e vai fazer de novo. O mundo nos odeia. A nossa mensagem é agressiva. O que cremos é agressivo. E tudo bem. Se perseguiram Jesus, se perseguiram os apóstolos, se perseguiram os pais da igreja, tudo bem que seja assim. O mundo os odiou. Ante o ódio do mundo, ante a perseguição do mundo. E aqui pode ser perseguição tanto aqui na sua mente, ou pode ser a perseguição física. Aqui a gente não passa por perseguição física ainda. Mas se passar, temos que encontrar alegria em Deus, mesmo diante desse tipo de perseguição. Mas eu quero lembrá-los também de algo que o Senhor Jesus disse lá no capítulo 15. Lá no capítulo 15, o Senhor já havia dito para os seus discípulos assim: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos pelo mundo. O mundo vai odiar vocês. E agora o Senhor está repetindo a mesma coisa aqui para eles, nessa oração. A mesma verdade. Vocês serão perseguidos, mas que eles recebam a minha alegria. Consegue perceber como ela não depende das circunstâncias? Não depende. Mas um ponto que eu quero destacar também, para que não passe batido, é que a perseguição contra um discípulo tem uma razão. Não é por qualquer razão. Não é porque você vive na sua fábrica, na sua escola, na sua família, no seu ambiente, como um ímpio, ou pior que um ímpio, o ímpio vai te perseguir por conta do seu mau caráter. Não é esse tipo de perseguição. É a perseguição por causa da palavra que recebemos. Eu dei a palavra e o mundo os odiou. Eles receberam a palavra, eles receberam a verdade. Eles estão vivendo, pregando essa palavra. E agora o mundo os odeia por conta dessa palavra. Eu digo isso porque senão às vezes a gente fala, alguém quer um pedido de oração, pastor, a fábrica o Satanás está se levantando contra mim. O mundo está me perseguindo, ore por mim. Tá, mas está perseguindo por quê? Às vezes você vai ver, a pessoa não fala com ninguém, maltrata as pessoas. Às vezes o caráter da pessoa é até pior do que o dos ímpios, e o ímpio revida. Ele é ímpio. Então essa perseguição não é por causa da palavra. É uma perseguição por causa do mau testemunho. Então, se o mundo olhar para você e perceber que você é pior do que ele e te perseguir, esse texto não se aplica. A perseguição que um discípulo de Jesus recebe é por causa da palavra que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um. Segunda circunstância em que devemos experimentar a alegria de Jesus. Mesmo ante aos ataques de Satanás. Jesus disse assim na sua oração: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, do diabo, Satanás, capiroto, sei lá como é que você quer chamar isso aí. Esse texto aqui, se ele for isolado, se a gente isolar esse texto, pode nos dar a falsa sensação de que o diabo ele está com as mãos amarradas, ele não pode fazer nada para nos tentar, porque o texto diz, aqui na oração, que Jesus está rogando para que sejamos protegidos do maligno. Então tá tranquilo, o diabo não vai nem mexer o saco aqui, porque eu estou tranquilo, eu tenho proteção aqui, tomei a vacina contra o capeta, ele não vai me tentar, não vai me perturbar de jeito nenhum. Então, se o texto for isolado, a gente pode chegar a essa conclusão, porque estamos protegidos. Isso é verdade, que estamos protegidos, sim. Inclusive, em 1 João 5, 18, 19, João diz assim: sabemos que todo aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o maligno não lhe toca ou o atinge. Isso é verdade. O diabo não tem poder acima do poder de Deus. Quando Satanás foi tentar Jó, foi debaixo da permissão divina. Ele não é autônomo para fazer esse tipo de coisa contra os filhos de Deus. Mas nós não podemos, apesar dessa segurança, dessa informação, nós não podemos desprezar o fato de que Satanás, de fato, é nosso adversário.
Nós não podemos negar que ele anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade para nos estragar, porque é isso que a Bíblia diz. A gente brinca, mas Satanás não brinca em serviço. Ele faz de tudo, ele se esforça ao máximo para derrubar um filho de Deus. E eu e você não podemos menosprezar ou desconhecer as artimanhas de Satanás. Não podemos. Paulo não desprezava. Paulo, ele sabia muito bem quais eram as artimanhas e intenções de Satanás. Ele disse lá em 2 Coríntios 2:11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Não desprezamos suas intenções. Nós sabemos quais são as intenções de Satanás. Então é importante não menosprezar. É importante não deixar de lado e dizer, isso aqui não tem perigo não. Estou aqui fortalecido, protegido contra as ciladas de Satanás. Paulo não ignorou as intenções de Satanás. Então nós não podemos jamais negar que tanto Satanás quanto seus pares são poderosos. E têm muito poder. Você deve se lembrar do que Lucas registrou lá no capítulo 22, 31, as palavras de Jesus a Pedro. Diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha o que Satanás queria fazer com Pedro. Peneirar como trigo. Acabar com a vida de Pedro. Aí Jesus disse, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Satanás existe. Satanás se levanta contra o povo de Deus. Ele odeia tudo aquilo que é de Deus. Mesmo ante a perseguição de Satanás, devemos encontrar alegria. Agora, humanamente falando, saber que o nosso inimigo é tão poderoso assim, que ele está aqui na nossa bota, rugindo aqui que nem um leão, doido para derrubar o povo de Deus, lançando artimanhas, flecha para tudo quanto é lado. Nós estamos num campo de batalha. Saber disso, será que é possível gerar alegria em nosso coração sabendo disso? Imagine você numa guerra, em que há adversários por todos os lados, eles estão querendo acabar com a sua vida. Tenho certeza que a alegria você não ia ter ali. Você ia estar tenso, preocupado, angustiado. É ou não? Claro que é. Mas Jesus está dizendo que nós podemos experimentar essa alegria, mesmo sabendo que Satanás está a nos perseguir. Mesmo que Satanás está na nossa bota tentando nos derrubar. Agora, ouçam o que eu tenho a dizer a vocês. Satanás sim é poderoso. Nós não podemos negar. Mas o poder de Satanás é infinitamente menor do que o poder daqueles que está, ou daquele que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Talvez você lembrou de uma canção muito antiga aí, né? Entregou a idade aí. A questão é, o que nós precisamos fazer para nos proteger do maligno? Se Satanás é um adversário que está à espreita, tentando nos derrubar o tempo todo, e está mesmo, a gente não pode negar isso, o que nós precisamos fazer? Como nos preparar para nos proteger contra o maligno? Tiago 4:7 responde. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, submeter a Deus. O que é se submeter a Deus? É se submeter à palavra. É reconhecer o seu poder, a sua soberania, reconhecer os seus atributos. É entender que Ele é o Deus controlador de todas as coisas. É se submeter, se colocar debaixo dEle, debaixo da proteção dEle. E assim resistimos ao diabo. E ele vai fugir. Como devemos nos preparar, então, para enfrentar esse inimigo? Olha que legal, o apóstolo Paulo, ele escreveu, lá em Efésios capítulo 6, sobre a verdadeira batalha espiritual. Não é essa batalha espiritual vendida pelo neopentecostalismo por aí, mas a verdadeira batalha espiritual. E lá ele orienta os irmãos de Éfeso da seguinte forma. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Como vencer Satanás? Se fortalecendo no Senhor e no poder dele. Paulo continua. Vistam toda a armadura de Deus. Eu não vou explicar a armadura de Deus, porque você já está acostumado com essa armadura de Deus. Você sabe que compõe a armadura de Deus ali em Efésios capítulo 6. Então, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes
contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Consegue perceber o que nós precisamos fazer? De fato, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. A vida cristã é uma guerra. E nessa guerra, todo cristão é convocado para batalhar. Todo cristão tem que ir para a linha de frente. Não tem como não ir para essa batalha. Se você é um cristão, você está numa guerra e você não tem descanso um minuto sequer. Satanás, ele não para de nos atacar. Ele ataca em todas as áreas da nossa vida. Ataca lá no lar, semeando mentiras no coração dos cônjuges, colocando um contra o outro. Colocando filhos contra pais, sentimentos malignos no coração dos pais contra os filhos, atacando também no ambiente de trabalho, semeando discórdias, plantando descontentamento, colocando um sexo oposto na sua vida, conversando com você na fábrica, com conversinhas maliciosas. Satanás está aí, só preparando o ambiente. Ele nos ataca, é verdade, em meio a muitas esferas. Em vários campos. Mas eu quero focar em um lugar específico para dar continuidade à ênfase que eu dei na semana passada, a questão da unidade. Um lugar onde ele ataca com muita frequência e com muita força é dentro da comunidade da fé. Se tem um lugar onde Satanás ataca, é a comunidade da fé. Lembre-se, Satanás é contrário a tudo aquilo que Deus fez. Como nós vimos na semana passada, Deus, de maneira sobrenatural, derrubou aquele muro de separação que havia entre judeus e gentios, colocando ambos no mesmo corpo, fazendo parte de uma mesma igreja. E agora eles deveriam aprender a se amar. Porque o muro de inimizade foi derrubado pela cruz de Cristo. Nós vimos que essa é a missão de Satanás, ele levar a gente a reconstruir esse muro. Nós vimos que para erguer esse muro, ele conta com a mão de obra daqueles que são habilidosos em semear discórdia. Essa é a mão de obra, o instrumento de trabalho de Satanás, aqueles que são habilidosos em semear discórdia. Estamos numa batalha. E nessa batalha espiritual, Satanás sempre vai usar esses combatentes que estão desatentos, que estão desacompanhados de sua armadura, que não se fortaleceram no Senhor. E é esses aí que Satanás usa, aqueles soldados fracos, aqueles soldados que estão desprovidos de sua armadura, que estão com a fé abalada. É esses aí que Satanás vai atacar. Porque se ele acertar esses acertarão outros. E é isso que realmente acontece. Nós precisamos nos lembrar do imperativo, lá do capítulo 4 de Efésios, versículo 3, da semana passada. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo esforço. O inimigo vai nos desestimular a se esforçar para manter essa unidade, essa pureza dentro do corpo de Cristo. Não à toa, quando a gente chega lá no capítulo 6, versículo 4 de Efésios, Paulo deixa claro quem não são os nossos inimigos. Quem não são nossos adversários. Paulo disse assim, a nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra seres humanos. A nossa luta é contra quem? Mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é importante nessa batalha, nessa guerra, saber identificar quem é que são os combatentes que pertencem ao mesmo exército, à mesma tropa. Nós estamos aqui como um pelotão da Igreja Batista Reformada aqui em Nishio. Estamos debaixo de uma mesma missão. Somos companheiros de guerra. Estamos numa mesma batalha, estamos na mesma trincheira. Temos o mesmo alvo, a glória de Cristo. A vitória contra o pecado. Mas a pior tragédia que pode acontecer numa guerra é quando um começa a atirar no outro. O famoso fogo amigo. O famoso fogo amigo. E não se iluda, o fogo amigo acontece aqui. O fogo amigo acontece dentro da igreja de Cristo, por incrível que pareça. Isso é loucura. Isso é insanidade da nossa parte, porque eu dependo do soldado do meu lado para me dar cobertura e eu que estou atirando nele.
Eu estou confiando que esse soldado vai me proteger e ele está atirando nas minhas costas. Lembra da história de Gideão? Seus 300? Os 300 de Esparta lá daquela época? Eles não fizeram nada. Eles se mataram entre si, só ficaram lá sem pagar da lado, tocaram a trombeta, acenderam a tocha. Ah, que fácil vencer a batalha assim. Satanás usa essa estratégia. Às vezes ele nem precisa fazer nada no meio da comunidade da fé. A gente mesmo se mata. Nós mesmos nos esquecemos que nós somos soldados de Cristo. Estamos na mesma trincheira, lutando pelo mesmo propósito. Pelo mesmo propósito. Lembra da música que cantamos na semana passada? Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, rompendo a barreira pelo amor. É isso que nós cantamos na semana passada. Assim sendo, devemos tomar cuidado para não atirar os nossos aliados. Lembre-se, estamos numa guerra. Estamos numa guerra. E nós pecamos quando vemos os nossos companheiros de guerra que foram atingidos por alguma seta inflamada do inimigo fraco. Está fraco agora, está sem força, está caído, sangrando, não consegue caminhar, não consegue levantar. E aí você vai lá, eu vou lá e viro as costas para esse soldado que foi ferido. Eu disse uma vez para vocês que quando eu era adolescente eu ouvi uma frase, e essa frase de certa forma faz sentido. A igreja é o único exército que costuma deixar os soldados feridos para trás. Isso parece fazer sentido ou não? Qualquer exército, em qualquer guerra, se você assiste filme de guerra ou documentário, você vai ver essa cena, e essa cena é real, porque é uma questão de honra. Se você morrer na linha de frente tentando ajudar um companheiro de guerra, você vai ser condecorado com medalhas, a sua família vai receber essa condecoração, porque é muito honroso. Agora, se você vencer uma batalha, mas deixar soldados para trás, feridos, você é uma vergonha para o exército, para a tropa. Todo filme você vê, eles voltando, se arriscando a própria vida para tirar aquele companheiro que levou um tiro na perna e que não consegue andar. Soldados não ficam para trás. Não devem ficar para trás. Mas é isso que muitos de nós fazemos quando a gente percebe que algum irmão se encontra desanimado, fraco na fé, tomou um tiro, foi abatido pelas setas de Satanás. Não cuidou da mente, deu o coração a Satanás e está abatido. Precisa de ser resgatado. A arma que nós usamos por vezes para atirar nos nossos próprios companheiros é a nossa língua. Aquele órgão tão pequeno, né? Capaz de incendiar uma floresta. A nossa munição está na nossa própria boca por vezes. Porque nós usamos para maledicência contra os nossos companheiros de trincheira. Nós conseguimos criticar. Aí isso aí a gente é bom. Isso aí está profissional aqui. Nota 10 nas críticas. Mas a gente às vezes não é capaz de oferecer um socorro. Às vezes não somos capazes de chegar numa pessoa e orar por ela, de exercer misericórdia, de amar. É claro, é verdade, nós somos muito apressados em emitir notas de juízo de forma temerária. Isso aí a gente não precisa aprender, a gente já nasce sabendo. E às vezes, essas coisas que são tão simples como amor, orar, oferecer socorro, dar apoio, suporte, que nós estudamos na semana passada, essas coisas a gente não consegue fazer. A gente não consegue enxergar Cristo na vida dos nossos irmãos. E quando a gente não consegue enxergar Cristo na vida dos nossos irmãos, talvez é porque a gente não consegue nem enxergar Cristo dentro do nosso próprio coração. Assim sendo, para a gente chegar no final, precisamos guardar a nossa língua para a gente não difamar ou caluniar os nossos irmãos. É preciso guardar a nossa mente, para a gente não nutrir aqui na nossa cachola sentimentos pecaminosos contra nossos irmãos, por quem Cristo morreu. É preciso se guardar da inveja, da amargura, da indignação, da ira pecaminosa e de todo tipo de maldade contra o seu irmão, por quem Cristo morreu. Lembre-se, nós fazemos parte do mesmo corpo. Você faz parte de uma mesma igreja. E se você atira no seu próprio pé numa guerra,
você não tem juízo. A não ser que seja um acidente. Mas você numa guerra, certamente você não vai por conta própria. Vamos ver como é que é isso aqui. Ó. Não gostei do dedão. Essa unha encravada é muito feia. Quer saber? Vou dar um tiro nela. Você não vai fazer isso. Porque você sabe que aquele dedo feio, por mais feio que seja, por mais que esteja encravado, se você atirar nele, você vai sofrer, porque é seu corpo. Mas é isso que a gente faz. Nós atiramos no próprio pé, na coxa, no braço, nós atiramos em nós mesmos. Isso é loucura. Como diria o Kohelet, né, Fábio? Não faz sentido. Isso não faz sentido. Então devemos, como tropas do reino, nos mantermos agrupados, protegendo uns aos outros. Do contrário, nós vamos ser presa fácil para o nosso inimigo. Vai ficar um ponto para a próxima semana. Queridos irmãos, nós também precisamos atentar para a realidade de que nós estamos nessa batalha espiritual. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos nos esquecer que a nossa batalha não é contra nossos irmãos. Não é. E eu quero te incentivar a pensar durante essa semana. É um desafio para você, é um desafio para mim. Durante essa semana você vai pensar em irmãos que você percebe que estão abatidos, que estão distantes, que aparentemente estão desanimados. E eu quero que você coloque essas pessoas que você tem na sua mente em oração. É um compromisso que você faz com Deus, de orar por seu companheiro de guerra. Mas também não só isso. Busque uma oportunidade, busque um tempo com muita sabedoria para você bater um papo com essa pessoa. E se mostre preocupado com a sua vida espiritual. Seja aquele suporte, aquele apoio que a gente aprendeu na semana passada. Pergunte se essa pessoa precisa de alguma ajuda. Às vezes tudo que a pessoa precisa é apenas desabafar. Tudo que ela precisa é apenas falar o que ela está sentindo, é pôr para fora. Tudo que essa pessoa precisa às vezes é apenas de um abraço. Um abraço bem apertado, aquele abraço de urso. Um abraço que diz, eu estou aqui. Um abraço que diz, você não está sozinho. Eu estou do teu lado. Tudo que essa pessoa precisa, às vezes, é isso, um abraço apertado e uma oração. Acho que todos nós temos braços. Todos nós podemos abraçar alguém. Todos nós temos cordas vocais. Podemos orar por essa pessoa. Parece ser insignificante isso tudo que eu estou falando para vocês, mas experimente fazer. Você vai perceber que não é. Às vezes a gente pensa que eu não consigo ajudar as pessoas. Basta você orar, se aproximar, estar do lado. Às vezes não é preciso dizer nada. Não precisa dizer nada às vezes. É só você estar do lado, você já serve de força, de consolo para essa pessoa. Talvez você se julgue incapaz, mas você não é incapaz para fazer isso. Talvez você não queira. Talvez quando você olha para essas pessoas aí que você vai pensar durante essa semana, talvez seu coração esteja tão entenebrecido a ponto de você não querer se aproximar porque você ainda nutre sentimentos malignos. Mas você não pode usar a desculpa que você não consegue, porque eu tenho certeza que você pode abraçar, orar e oferecer ajuda para qualquer pessoa aqui. Lembre-se, nós não somos um clube de associados. Você que é membro aqui, você não tem a carteirinha de associado e que você desiste disso porque você achou um clube melhor. Nós não somos um clube de associados, nós somos uma tropa. E nós estamos na linha de frente. E tudo que nós temos é Deus e um ao outro. Tudo que nós temos é Deus e uns aos outros. Isso faz parte do discipulado. Isso que eu estou dizendo é apenas discipulado. Porque ser discípulo é o que a igreja é e o que a igreja faz. Eu vou dar um salto para a gente já ir para a ceia. Isso aqui vai ficar para outra semana, ou talvez não, porque eu já tratei disso. Terceira circunstância em que devemos experimentar a alegria de Jesus é o fato de sabermos que nós não somos desse mundo. Mas eu vou parar por aqui porque eu esgotei meu tempo nos outros pontos.
E esse ponto já está muito claro para vocês por conta de outros sermões. Eu quero que você, nesse momento, junto comigo, curva a sua cabeça. Nós vamos a Deus em oração. O desafio está posto.